Eu sou Angel Abras de nascença. Meu nome, pelo meu pai, é Angel Abras. Pela minha mãe, Maria Ângela Abras. Então você vê que eu tenho dois nomes, mas um foi oficial, Maria Ângela Abras. E Angel Viana ficou sendo conhecido porque meu pai queria Angel e minha mãe, Maria Ângela. Então acabou sendo os dois nomes. O oficial, Maria Ângela, e o nome de casa, de colégio, Angel. Era uma criança curiosa. Sim, em Belo Horizonte. E sou filha de árabes, libaneses, a família é toda libanesa. Só os que nasceram lá e os que nasceram aqui no Brasil. Mãe preta muito especial na minha vida. Samaria. Mãe preta era uma pessoa muito assim, fazia todas as minhas vontades. E ao mesmo tempo me vigiava o tempo todo. Era interessante, ao mesmo tempo que ela me gostava muito e precisava, mas ficava vigiando qualquer coisa. Ela era bem mais rígida, interessante em algumas coisas do que a própria família. Mas sempre mais comigo. Acabei vendo que a nossa relação era muito próxima, era uma relação muito especial. Muito interessante. A minha alegria de tê-la como a segunda mãe. Muito encantada também com a minha mãe, mas mais pelo encantamento do pai, por uma razão. Eu achava interessante de vê-lo na biblioteca dele, no canto dele trabalhar, que ele tinha uma loja muito grande, uma loja sobre atacado e avarejo, que em geral os árabes sempre tinham lojas. Eu não entendia muito bem porque que ele sozinho fazia aquilo tudo, de sustentar tanta gente, tantos empregados, tanta mordomia para as pessoas. Naquela época também era uma época que as famílias internavam as mulheres, porque achavam melhor a educação, e eu fiquei durante 5 anos. Acabei me interessando pelas freiras. Achei as freiras interessantes, a roupa. Eu ficava muito encantada com o conhecimento delas de religião, que eu não entendia muito bem, porque meu pai era ortodoxo e a minha família também. Muita coisa assim, vamos dizer, contraditória do meu pensamento e do pensamento deles para mim. Queria ser a grande pianista. Então começava assim, eu tocava 7 horas, fui para o Instituto Padre Machado, eu conheci Klaus. Eu fiquei lá então, grande amigo, o Klaus Viana, e o pessoal eram ótimos, belíssimos professores. Otto Lara Rezende foi meu professor há muito tempo. Então, era uma turma especial. O mais importante naquela época em Belo Horizonte era já uma formação de uma geração, chamada Geração Complemento. Cercada de montanhas, e que a gente se sentia um pouco mais intimidado, mais íntimos, mais tímidos, com movimentos bem sutis, com movimentos bem ainda
contidos, já sem ainda sair muito para observar fora. Então, com isso, o que acontecia? Você ficava mais atento ao que você tinha de fazer, mais atento ao trabalho, mais atento ao seu estudo. Resolvi entrar, ainda com 13, 14 anos, na Escola de Belas Artes, do Guignard e do Franz Weissmann. Franz Weissmann, infelizmente, morreu tem mais ou menos um ano. E foi meu grande mestre de escultura. A dança eu já tinha no meu corpo, nas minhas ideias, mas a parte do corpo, vamos dizer, do tocar nele, foi através da escultura. Um dia eu perguntei ao Weissmann, professor, me ensina a fazer escultura? Ele falou assim, quem vai ser seu professor é você mesma. Foi um momento muito especial na minha vida, a Escola de Belas Artes, a escola, o piano com Mas Ferrer, e também aí no Conservatório Brasileiro, também lá de música, onde eu estudava outras matérias importantes para a música, até que chegou Carlos Leite. Naquela época, resolveu contratá-lo para ele formar uma companhia de dança em Belo Horizonte. Ele era bravo, muito bravo, tinha uma varetinha que de vez em quando ele dava uma chicotadazinha, em mim ele nunca deu, porque eu não sei porquê. Eu não sei, porque eu falo, ai professor, eu não. Um dia o meu amigo Joaquim, que era um dos bailarinos, Joaquim falava, gostava de que eu saísse com eles, porque assim também eu pagava para eles trabalharem, tomar uma cervejinha. Eu falei, e aí? E o professor? Disse, não, Angel, você, eu e o Cláudio, a gente dá uma chegadinha ali, a gente toma uma cervejinha, depois viemos embora, ele nem vai saber. O Joaquim dormia no mesmo quarto dele, então, e o Cláudio tinha o quarto dos meninos e os três estavam juntos. E eu estava com uma amiga também, de repente o Carlos Leite pergunta para o Joaquim, ô Joaquim, onde você estava? Eu falei, não, eu levantei porque tinha... Ó, todo mundo achava que ele recebia santo. Então, ele então inventou, eu não sei se era verdade ou se era mentira, mas ele falou que Ana Pavlova, ele estava recebendo a Ana Pavlova e que a Ana Pavlova queria falar comigo. Acreditou que o Joaquim tinha tomado santo. Agora, até hoje não me pergunta se é verdade ou se é mentira. Todo mundo que estava lá acreditava naquela história. E no dia seguinte, olha, eu falando com o Klaus, você vai fazer o favor, fala os nomes do passo para eu não errar nada, e porque era um balé grande. Enquanto eu estou dançando, e eu que também senti que eu estava tomando santo, porque eu não estava errando. Eu vivia enchendo ele e falei, professor, eu não sou da dança clássica, eu adoro para fazer tudo que você quiser, mas para eu dançar, por que você não me dá uma coisa que eu possa me expressar? Ele me fez uma que era uma odalisca. E esse jornal, Minas Gerais, colocou meu retrato. Toda vez eu ia lá correndo para ver se tinha um retrato no jornal. Dessa vez, quem pegou o retrato foi meu pai. O jornal, ele aí me chamou e falou, quer me falar o que é isso? Eu falei, não sei, meu pai, não entendia. Eu querendo mentir, sem ter cara de mentirosa. Então, eu falei assim, já sei.
é da ginástica. Ele falou, então acabou essa ginástica. Acabou, não vai mais fazer nada mais. Vai fazer só o piano e a Escola de Belas Artes. Eu e Klaus íamos visitar uma colega que estava grávida e estavam achando que ela ia perder a criança. Então nós dois juntos resolvemos visitá-lo. Que a gente fazia sempre tudo junto, eu e ele. Então, e num viaduto da floresta em Belo Horizonte, a gente ia de passar pelo aquele viaduto que era grande e resolvemos ir a pé. E saímos da escola, que era perto, e fomos a pé visitá-lo. E neste inteirinho, de mão balançando, os dedos se encontraram, o meu e o do Klaus. E foi muito interessante, que encontramos o dedo e nem eu soltava, nem ele soltava. Então eu falei, Ave Maria, o que é isso? Aí eu falei, ele é meu grande amigo, por que essa loucura? E daquele momento encontramos um outro caminho, não mais de amigo, mas sim de namorado. Depois meu pai arranjou de trazer todos os amigos dele que tinha filhos, para ver se eu casava com um árabe. Eu dizia para o meu pai que não era aquilo. Meu pai ia para a Bahia com a minha irmã, que morava lá em Salvador, a Neném. E eu falei com a minha irmã, olha, eu vou escrever uma carta no 10 mil a 11 mil pés, você entrega essa carta. Aí ela falou assim, Eu falei, você vai entregar essa carta e depois vai me dizer o que ele falou, tá bom? E essa carta eu dizia para o meu pai, a 11 ou 12 mil pés de altitude, eu acredito que você vai pensar melhor. Olha, não tenho o menor interesse em casar. Você já levou muitos amigos, eu já fiz muita doideira, eu já deixei de tratá-los bem, eu deixei de fazer muita coisa porque você me obrigava a fazer isso, porque não era de meu interesse casar. Não é casar. Eu quero que você entenda uma coisa. É quando você encontra alguém que você gosta e que tem a ver com você, você realmente deve ou não casar. E não é um casamento que vai me levar, é um conhecimento, é uma pessoa a mais na tua vida. E não assim. Só porque conheceu que tem dinheiro, não é nada disso. Pensa um pouco e me diz sim, porque eu já tenho a minha escolha e consegui casar. Casei, não era da alegria dele, eu sabia que não era. Ele dava presente, mas ficava danado da vida, andando para lá, para cá, para lá, para cá. Aí eu falei, meu pai, ele perguntou, então vai casar na minha igreja? Eu caso onde você quiser, Klaus também, não importa esse negócio. Fui morar com o Klaus, ele morava com a avó, eu tive de morar com a avó também. Foi um momento muito especial, mas o que nós decidimos, eu perguntei para ele, Klaus, agora já casamos, e você dá aula com Carlos Leite, eu dou aula em colégios para a gente viver. Então, agora eu resolvi, eu vou abrir uma escola. Ele falou, como? Se nós não temos dinheiro. Eu falei, deixa que eu vou atrás do meu pai. Você vai perguntar, tua avó, eu também vou perguntar se eu posso abrir essa parede aqui e fazer desses 2 quartos, que não tem mais seu irmão aqui, e vamos fazer a escola. Acabei falando com meu pai no princípio não manifestou grandes vontades, mas com meu jeito eu consegui fazer ele me dar tudo que eu queria. E fiz a escola.
Na escola, eu coloquei o nome de Klaus, Escola Clausiana e Balé Clausiana, depois de um tempo a Companhia da Dança. Eu não gostava muito da aula assim, só de balé. Eu queria um tipo de dança que eu pudesse eu mesma criar. Eu já sabia que eu era outro tipo de dança, que não era aquele tipo. Eu fazia, mas não tinha interesse em continuar naquela linha de trabalho. Pude observar o que é que eu aprendia com Carlos Leite e o que eu queria aprender para chegar aqui, entendeu? A coisa mais importante de tudo era que o balé, por que eu achava que o balé não era, na época o balé era diferente, era apertar muito a musculatura do abdômen, era apertar muito os glúteos, era ter um modo de ver o corpo de maneiras que não era a maneira que eu entendia. Então eu falei com o Klaus, Klaus, eu quero conhecer o corpo, mas eu quero conhecer o corpo não dessa maneira de já aprender passo. Eu acho uma frase dele, do Klaus, que depois, com o nosso tempo de vida, que ele ficou, ele fez uma frase que eu acho linda. Não aprenda o passo, descobre o caminho. Porque aprender um passo é fácil. Descobrir o caminho daquilo que você está fazendo é que é difícil. Klaus realmente era um grande coreógrafo. E depois também eu trabalhei muito com a coreografia, eu e ele. E depois, então, eu servia de cobaia para ele. Daquele dia em diante, quando tudo estava pronto e que eu ia começar a escola, a primeira coisa que a gente foi atrás de um professor de anatomia, para entender a estrutura, a nossa estrutura. Porque o que me adiantava aprender só o passo? O passo, ele queria que eu apertasse as nádegas, queria que eu apertasse os glúteos, queria que eu apertasse isso, que era o caminho da dança naquela época. Mas não era o que eu achava. Então, quando eu comecei a estudar, a gente estudou primeiro toda a estrutura óssea. Trabalhamos muito em cima dos ossos. Depois a gente partiu para trabalhar toda a parte, ainda era pouco. Saber osso, sem recheio, sem pele, sem nada, também dava um conhecimento que existia articulação, que existia a conexão de um osso com o outro, mas como era aquilo? E aí começamos a procurar. Não, mas Bahia não foi assim, não foi de supetão. Nada foi de supetão. Aliás, foi. Rolf Galevski viu o nosso trabalho, achou um trabalho totalmente diferente de tudo que ele estava vendo ali naquele momento e perguntou se nós dois gostaríamos de ir a dar aula, agora olha de quê? De balé, iniciar a aula de balé lá na Bahia, dado por nós, porque ele viu a maneira que Klaus dava aula de balé. Era totalmente moderno. Então eu falei com o Klaus, não, Klaus, vamos embora, vamos experimentar uma universidade. E acabamos indo para a Bahia. E conheci um professor de anatomia que era muito interessante, na escola ainda de odontologia. Ele tinha um nome estranho, Dr. Brochado. Dr. Brochado, eu não lembro o primeiro nome dele. Mas ele era uma pessoa de um conhecimento tão profundo
que ele tinha um tipo de um museu de esqueletos e de tudo. E era dele, na escola de odontologia. Este trabalho com ele foi a coisa mais importante de estar naquele momento. No final de 1964, era o momento exato de assinar a minha presença lá ou não. Eu pensei muito e tomei uma decisão. Eu não ficaria. Eu queria continuar meu trabalho, então decidi voltar. Mas voltar para onde? Para Belo? Eu não queria voltar mais porque eu já tinha fechado uma escola. E tinha uma amiga, grande amiga, que foi minha colega do Carlos Leite, e ela veio para o Rio. Ela veio para o Rio, dançou muito na TV e falou, Angel, vem para cá, aqui é bom. E meu pai tinha uma mania de falar que o Rio de Janeiro era depravado, que era um horror, que eu não podia conhecer o Rio e tal. Aí que me deu curiosidade.